Olá, amigos da Auto Criativo, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Everton e sejam bem-vindos a mais uma videoaula do curso de Projetos Mecânicos com AutoCAD Mechanical 2017. E no tema de hoje já abordaremos então a aba de conteúdo, Contents do CAD Mecânico, que é um dos detalhes que a Autodesk, né, a empresa fabricante, ela aposta nesse ganho de produtividade na utilização desses recursos mecânicos, já presente na forma de componentes, né, no software, e que serve, claro, de apoio ao desenho então 2D. Tá certo? E nesse início dessa aula, a gente vai estar projetando então um dispositivo de fresar que, após alguns estudos iniciais, algum delineamento, né, de como seria a fabricação, a gente vai estar fazendo então um jogo de peças, né, para poder estar fazendo então essa construção. É claro que o estudo em si dele não vai ser discutido, a gente vou estar falando sobre ele nesse momento, a gente vai estar fazendo, desenhando, né, com certeza, em 2D, e alguns detalhes técnicos a gente vai estar então discutindo, né? A gente não vai estar fazendo uma construção de ideia para estar fabricando ele não, porque até existe, né, outros conhecimentos da área de mecânica, não é nem de desenho de AutoCAD, é a parte de mecânica mesmo. Mas é claro, a gente vai estar discutindo, vou estar falando com vocês como se eu estivesse numa equipe, numa oficina, por exemplo. Que por fim a gente vai estar então alinhando essas ideias mais importantes. Que a construção em si de um projeto mecânico exige também que você tenha não só o conhecimento da ferramenta que você está utilizando para fazer o desenho em si, mas ter uma certa, que seja uma leitura inicial de uma parte mais técnica, né, da mecânica. Não que tenham que ser engenheiros, nada disso. A gente vai estar conversando de uma maneira que você consiga estar entrando em qualquer tipo de equipe que você for trabalhar. Como desenhista, como projetista, como copista, de repente como coordenador, enfim. A ideia é passar essa bagagem de conhecimento que para vocês também estar aprimorando a cada vez mais. E na elaboração desse dispositivo a gente vai estar utilizando, né, uma forma da gente utilizar todas as ferramentas do AutoCAD, que todos já conhecem, e do mecânico. Alguma melhoria ou, de repente, a mesma coisa de ferramenta. Claro que tem ferramenta que se repete. Eles não seriam também tão malucos de criar algo tão diferente, né? Então, grande parte das ferramentas são iguais no AutoCAD e no mecânico. E embora possa ter algumas diferenças bem sutis, a gente não vai estar comentando sobre diferenças. A gente vai estar usando software na construção, então, de peças, de dispositivos. Ou seja, o que surgir para a gente durante até o final do nosso curso, a gente vai estar fazendo, então, utilizando então, as ferramentas gerais dos dois softwares. Tá ok? E para vocês irem treinando também, eu vou estar enviando na forma de esboço, né, de uma imagem, para que vocês possam já estar enquadrando, colocando no formato. Porque a ideia em si, nesse início, como já foi falado antes, eu ainda não estou pensando no layout, no paper space, ainda não. A gente vai estar fazendo tudo isso no Model, que é uma forma de você ter um ganho também até de construção e conhecimento a mais das ferramentas. Quando chegar no layout, fica que está mais fácil. E ainda veremos também esse detalhe das estruturas mecânicas no Mechanical. Ok, pessoal? Vamos direto para o software, senão a gente vai ficar aqui falando e vai perder um pouco da prática. Ok? Então vamos lá para o nosso AutoCAD Mechanical 2017. Bom, pessoal, estando então com o AutoCAD Mechanical aberto aí, entrem no template que você já possui das aulas iniciais. Entre no modelo A2, que vai ser uma folha maior, para que possamos estar fazendo todas as peças então nesse único desenho. Então, vou estar habilitando aqui o A2. Ok. Perfeito. A legenda em si, depois no final a gente vai estar colocando ela, porque esse desenho a gente vai estar meio que arrastando ele, né, até algumas aulas seguintes na frente, porque é nele que a gente vai estar fazendo então a abordagem relacionada à tolerância geométrica, alguma parametrização necessária, que seria nas aulas seguintes.
E a forma de estar apresentando agora, neste momento, é para que vocês possam já estar trabalhando com o software, não ficar esperando aulas na frente para poder estar desenvolvendo. É claro que há todo o encadeamento de cada assunto para que também não se extrapola em termos de, poxa, mas era lá na frente que era para estar vendo isso, não agora. Não, mas é uma forma de você estar já desenvolvendo alguma coisa a partir da... Na verdade já começou na aula passada, mas a gente vai estar aprimorando a cada aula, então, para que vocês possam ter realmente uma base bem bacana de projeto mecânico. Então, para início aqui de desenvolvimento, eu vou utilizar uma técnica que também é utilizada em desenho, que eu vou estar subdividindo essa minha folha em algumas partes. Então, veja que toda ela já tem essa marcação inicial, né, do centro, que você pode estar fazendo isso então. Vou criar uma linha no centro, esse faz parte da norma, né? Puxar até aqui embaixo. Ok. Vou puxar aqui. Aqui não. Qual é a ideia? Então, como vai ser um projeto de um dispositivo, então vai ser uma área, né, uma folha dessa, subdividida em algumas partes, que pela norma diz que você tem que cortar no meio. Então, eu corto nesse meio, vou cortar aqui nesse meio também, vou cortar também aqui, a minha primeira peça vai ficar nesse lado aqui. Vou vir até aqui e vou ainda criar algo aqui, ok? Então, a princípio, para fazer isso, você tem que estar traçando a linha no meio, no meio, no meio e no meio. Essa minha área, como eu vou ter aqui a minha legenda, né, nesse momento aqui, essa área de cima, ou eu vou estar adicionando então o recurso de tabela, né, para identificar as minhas peças, que faz parte da legenda, e também poderia ter aqui um desenho do meu dispositivo em 3D. E de repente, quando chegar no final do curso, a gente pode até estar modelando ele, voltando nesse desenho e estar colocando ele aqui. Ou fazendo aqui mesmo. Depois a gente define isso. Tá certo? Então, primeiramente, eu já defini essas linhas para que possamos já estar desenvolvendo então a minha primeira peça aqui, conhecendo então os recursos do software. Ok? Bom, então esse assunto de estruturas mecânicas, então aqui no mecânico, ela é bem interessante, na forma que sempre quando forem iniciar algum projeto, que seja um desenho simples também, habilitem o recurso de estruturas do software. Ele fica aqui embaixo, neste ícone. Veja que o padrão dele está off, está apagado. Olha. Então, é claro, eu não vou entrar em detalhe, né, desse recurso, mas eu vou estar comentando um pouco sobre ele, porque depende de ter peças já modeladas, já desenhadas. Aí também a gente vai falar muito teoria e depois começa a não entender muito bem o recurso. Mas enfim, quando você acionar ele aqui, é só dar um clique, ele já fica azul, olha, já está habilitado. Tá ok? Isso é para a gente poder estar usando os recursos aqui da aba Content, do conteúdo da biblioteca, né? Lá em cima. Porque tem algumas atualizações, se você não tiver habilitado esse item, ele não vai fazer. Tá? Então, a hora que estiver fazendo alguma coisa que eu vou estar demonstrando melhor esse detalhe. Então, a primeira ação, abriu o desenho, chamou o modelo, já habilita aqui essa estrutura, que ela, com certeza ela não vai interferir negativamente em nada. Pelo contrário, se ela estiver fora, não vai funcionar grande parte das coisas que você estiver colocando aqui no seu desenho. A gente vai estar discutindo sobre isso. Tá ok? Então, quando se fala em estrutura mecânica, na verdade é algo que já existe. O nome que está agora mais modernizado, digamos assim. Na verdade, isso é uma forma de você estar agrupando desenhos, né, geometrias, no caso como componentes ou peças. Então, assim, quando você cria não é mais um desenho, você está fazendo uma peça ou um componente. Para que isso? Porque elas serão utilizadas em montagens. Esse é o grande diferencial. A estrutura em si, ele vai criar uma árvore, que esse é a grande motivação, né, do uso desse recurso. Ele cria uma área aqui na área esquerda, uma árvore, né, nessa área esquerda, traçando uma hierarquia
como se fosse um ambiente 3D. Para quem já conhece o ambiente 3D, você vai modelando uma peça, criando as features, ele vai definindo todas as operações. Só que nesse caso aqui, ele vai definir a peça em si, o recurso em si que você acabou de criar ou definir. E esse detalhe é muito utilizado em termos de, para quem é da área de civil aí, já sabe que a parte de desenho arquitetônico, né, no caso. Os blocos em si, enfim, né, os blocos, as camadas que a gente cria, é uma forma de você estar estruturando o seu desenho. Só que aqui você vai estar usando ele numa montagem de um componente, de um componente maior. Tá certo? Ou seja, todo recurso que... As vantagens, né, que você tem no bloco, tem na camada, lógico que você tem também nessa parte de estrutura. E você ter essa visualização aqui do lado esquerdo, né, das peças, você consegue estar isolando, né, fazer uma alteração numa peça que já esteja montada no conjunto. Você consegue estar alterando apenas aquele item naquele momento, né, porque você transformou aquela peça num objeto único, né, numa peça ou num... E se você vier aqui na opção View, da aba View, esse botão aqui ele já está mostrando a Mechanical Browser. Quando você clicar sobre ele aqui, ele vai estar mostrando para vocês toda essa hierarquia que a gente comentou agora há pouco. E é claro, mais teorias relacionadas a isso, que é muito importante, essa é uma das visões principais também do mecânico. A gente vai falar, toda aula vai estar falando um pouco sobre essa parte de estruturas. Tá certo? Então aqui vai ficar toda construção que você fizer aqui vai estar aparecendo aqui desse lado aqui. Ok? Eu vou fechar aqui, que nesse momento agora não é tão importante, porque a gente não tem nada aqui ainda desenhado. Então vou fechar aqui. Então, só para lembrar, né, ele fica no View, o primeiro botão aqui então, ó, Mechanical Browser. Que ele mostra toda a hierarquia, né, pela tradução ali, ó. Opa. Ele mostra ou oculta a hierarquia organizacional então das partes. Partes são peças e assemblies, que são as montagens que você tiver no seu modelo. Tá certo? Bom, então daremos sequência então agora no nosso dispositivo. Estamos criando a peça aqui com vocês. Essa primeira a gente vai fazer bem pausado para estar, né, aplicando já os conhecimentos das ferramentas, várias ferramentas aqui, no sentido de estar aproveitando e conhecendo o recurso que o software nos apresenta. Ok? Bom, então eu vou estar acionando aqui a imagem nossa de modelo do esboço para que possamos estar então desenhando essa peça. Vai ser a primeira peça então do nosso dispositivo, vou estar colocando aqui para que eu possa estar construindo aqui nessa lateral aqui, ok? É claro que isso aqui é um esboço e a gente vai estar definindo então toda a parte de norma, de detalhes que é importante a gente estar conhecendo agora nesse início. Bom, primeiramente, é claro, tem que começar através de uma linha. Então, já vou utilizar uma linha, uma centerline. Veja que ela está nessa posição agora. Então, tem só vários tiros, já trabalhamos com algumas aqui. Então, vou pegar aqui a centerline e vou definir aqui. Aliás, deixa eu mudar aqui a minha camada. Vou colocar aqui uma linha de centro. Porque o recurso centerline do mecânico, isso é um detalhe importante, pessoal. A norma, né, que está configurada no mecânico é a ISO. Ou seja, a ISO ela é azul, é esse ciano. No caso que eu estava definindo com vocês, seria o amarelo. Então, se você vier aqui e colocar amarelo, veja que por ele só, esse AM7 é a sétima cor lá das cores das penas. Que no caso do AM já é uma camada que já vem junto com o mecânico. Então, cabe a você utilizar esse recurso ou você criar então o seu padrão. Então, se eu colocar aqui a linha de centro, olha, eu já vou estar usando uma forma que você configura na sua empresa. Então, você tem que conhecer as duas formas. O que já é dele, então, tudo que tiver AM já é do próprio mecânico. E esses nomes aqui é você que vai definir. Então, eu defini um que chama linha de centro.
Tá ok? Então eu vou estar usando aqui a nossa para não, de repente, ter alguns detalhes do mecânico que, poxa, eu não queria essa, eu queria eu quero amarela. Tá ok? Embora na impressão, se você definir a cor de pena igual para ambas, sossegado, tranquilo, não há problema. Tá certo? Mas ele o mecânico sabe que, embora eu tenha alterado a minha camada, para ele isso aqui é uma linha de centro. Isso já é um item diferencial dele. Você não tem que criar uma linha em si e transformá-la em linha de centro. Isso aqui já é uma linha de centro. Até quando você cria algo assim, por exemplo, um bloco simples. Se eu clicar aqui, Centerline, tá vendo? Entre. Então, se eu clicar aqui e aqui, ele já define então a minha Centerline. Tá ok? Isso aqui é simples. Mas é interessante. Tudo é interessante, na realidade. Bom, então a minha linha está ali. Eu vou fazer o uso agora das linhas de construção. A gente tem um ganho muito grande a diferença de você usar as linhas de construção e ficar criando linhas simples. Então o que eu vou estar fazendo aqui? Depois é um comando que você já tira todas ao mesmo tempo. Então vou estar usando uma linha comum aqui, nesse meio aproximado. Estão vendo? Olha, ou eu vou dar um offset dela, só vou estar mostrando aqui o offset que não mudou nada, né? Então vou dar um offset de 75, só para meter o limite da minha peça. Ok. Ficou muito... Depois a gente move. Deixa eu só montar aqui para cá. Liga o F8, não mudou nada. Perfeito. Então, a minha peça ela vai estar aqui. Ok? Deixa eu mover aqui, depois a gente move ali. Bom, eu vou ter que ter agora... vou fazer essa largura aqui de 90, 90 e 40. Estamos traçando junto aqui a estratégia da construção desse desenho. Então já vou definir aqui, eu tenho que ter o espaço do que vai ser a minha peça. Então eu já tenho 75, agora eu vou definir o 90 e já vou preparar o 40 também. E na sequência, então, vou estar usando aqui o outro recurso de construção que vai ser como se fosse esse daqui, ó, como se fosse o offset. Então vou clicar nessa linha aqui, vou vir para cá, 45. Defino o lado que é para cá, ok, para cá, para lá. Opa, deu algo errado aqui. Eu devo ter clicado em algo a mais aqui. Deixa eu apagar essa linha aqui que está errada. Vamos voltar lá. Offset. Então quando eu vier aqui, defino 45, Enter. A posição que eu quero. Agora sim. Certo? Então vou definir agora, como definir o 90, agora já vai ser então o 40. Vamos ao offset agora. E 20. Tem situação que às vezes é até mais rápido o offset, mas aí que tá. Vamos definir então. Que você pode perceber quando você cria dessa forma com offset, ele está copiando a linha inteira. Olha. Aí depois você vai ter que transformar ela numa linha visível, enfim, você perde um certo tempo. Então, só para demonstrar assim, não é toda hora que eu vou estar mostrando o errado para você fazer o certo. Para a gente poder ganhar tempo, mas é só para ter uma ideia, então, da vantagem de você usar a linha de construção e não uma linha em si, específica, né, qualquer. Vamos de novo aqui, então, vou pegar aqui essa linha, 20, Enter, de novo, opa, devia ter aproveitado, né, tudo bem, 20, Enter, ok? Então essa já vai ser a minha estrutura inicial. Já posso até criar essa de 15 aqui também, olha. Então o que está mais fácil que a gente já vai criando. As partes internas que vai ser os detalhes de assunto novo que estaremos vendo então. Bom, como eu vou fazer um offset da minha própria linha de construção, eu vou usar então o meu offset. Não é interessante usar da linha do desenho, uma linha de construção, tudo bem. 15, que também funciona, claro. Ok.
Bom, a partir daqui eu vou definir então esse meu perfil inicial, tá certo? E já vou definir antes aqui também, olha, uma linha na vertical, que é já para fazer aquela vista lateral. E já vou fazer também aqui embaixo, ó. Vou pegar uma horizontal. Tá certo? Então, vamos definir então agora a nossa linha linha visível. Então, nesse caso, eu dou uma fixada aqui nesse comando, porque eu vou estar usando esse detalhe aqui agora. Olha. Trace Contour. Então, o que ele vai fazer? Eu vou pegar aqui uma linha e vou definir agora o meu desenho. Aliás, muda a escala, muda a camada. E vamos criar então o nosso perfil. Ah, poderia estar criando desde o início, traçando ali, sim. Mas a ideia aqui é a gente conhecer inicialmente esses comandos. Essa é a razão do nosso primeiro desenho ser dessa forma. Aqui, ó, veja que aqui tem o trim. Ok. Já vou até definir aqui a primeira linha da lateral. Só a primeira, para não confundir também ninguém. Ok. Certo? Então a primeira aqui já está. Deixa eu só definir esse. Só fechar o bloco aqui. Vou dar um offset. Nesse caso, a minha peça ela vai ter toda essa lateral, né? Então vou dar um offset dela. De quanto? De 30. Ok. E aqui embaixo também. Perfeito. Vou chamar a linha de novo. Veja que eu usei o contorno naquela hora, agora estou usando uma própria linha para vocês verem que não tem diferença. O que deu erro aqui? Bom, deixa eu ver isso. Parece que não tem 30. Tem sim, ok. Não sei porque que ficou maior aqui não. Vamos dar um trim ali. Ok, beleza. Ok, certinho. Bom, feito isso, o que eu vou fazer agora? Eu vou só tirar essas linhas de construção, mas depois eu vou ter que precisar delas novamente. Mas só para vocês perceberem, para dar uma limpada na tela. Se você clicar nesse botão, ele vai apagar todas as linhas de construção ao mesmo tempo. Tá certo? Vamos definir uma linha de centro também aqui. Se eu colocar aqui linha de centro e chamar centerline, veja que ele sempre vai trazer o modelinho dele, porque cada botão aqui é uma macro, né? Então a macro configurada dele é essa cor. Você pode estar alterando essa cor, como eu disse. Mas vou deixar para na outra aula a gente está falando sobre essas modificações aqui de alguns detalhes. Tá certo? Bom, a princípio então nós fizemos já a parte de contorno principal das nossas peças. Certo? Bom, qual é a ideia agora, pessoal? Então veja que nessa peça nossa existe alguns furos, tá vendo? Um furo aqui. Aqui também tem um outro furo. Aqui até que é um furo, mas tem um rebaixo no final, tá vendo? Olha. Aqui já não é interessante usar o recurso que eu vou estar mostrando para vocês, não é interessante. E tem situação que você não precisa tá usando duas formas do mesmo objeto da biblioteca. Então o que eu estou falando? Vamos ver aqui. Vou definir aqui uma linha de construção. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu colocar aqui, assim como tem linha, também tem essa parte de circular. Tá certo? Eu vou criar então uma linha, um círculo, só que eu vou usar o recurso de referência, reference from. Então, aquele primeiro de 18 lá, olha, esse aqui.
Então, eu cliquei lá no início, na origem, né, que vai ser minha referência, vou dar uma arroba. Em X ele não anda nada e em Y ele desce 18. Ok. Qual é o raio? 10.3 dividido por 2. Poxa, que conta, hein? Bom, vamos colocar aqui 10. Já estou alterando o nosso projeto, hein? Então vou pôr um raio de 5. Enter. Ok. Isso aqui vai sair depois. Então, como agora eu quero colocar o certo, eu vou chamar aqui um círculo com centro e diâmetro. Então, vou vir aqui. Só que olha só, isso aqui é um furo, né? Que eu vou estar fazendo assim. De forma que se eu quiser traçar agora aqui as linhas, eu vou ter que traçar uma linha para cá, uma linha para lá. Certo? E toda peça tem furo. Então, para você ter um ganho nisso, o que a gente vai ter que fazer? Deixa eu apagar aqui essa que nós fizemos, deixar só de construção. Por que isso? Eu vou estar utilizando, então, esse recurso da biblioteca. Então, se eu vier aqui na parte, vou fechar e tirar esse clipezinho aqui. Se eu vier aqui na parte conteúdo, veja que existem várias, tem aqui o conteúdo de biblioteca, né? Existem várias, vou clicar aqui, tem vários itens que vamos estar discutindo nas outras aulas. Hoje é apenas o contato inicial com essa biblioteca de componentes que tem no mecânico. No nosso caso, vamos utilizar da norma ISO, embora tenha alguns pinos que se utilizam da norma DIN. Mas enfim, essa biblioteca em si, a gente vai estar mexendo nela em outras aulas também. Então, no nosso caso hoje, vamos focar apenas no furo, holes, são furos. Tem furo roscado, tem furo com rebaixo, tem um furo passante com rosca. Esse aqui é um furo com rosca com uma profundidade. Então, nesse caso nosso, se a gente olhar o desenho, você vai ver que ele é um furo passante. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou chamar aqui um throat hole, ou seja, furo passante. Eu vou direto no ponto aqui, porque cada item desse representa algo que não seria interessante falar isso agora. Tá certo? Então, esse último item, User Throat Holes, o que ele vai fazer? É um furo que você vai definir um valor. Então, nesses outros, ele já tem um número pré-definido, já é na norma. Então, tem a rosca métrica, por exemplo, já tem o M10, M12, M15, enfim. Só que no nosso caso, um furo reto, liso, eu vou usar então a medida que nós estamos estipulando. Então, vou clicar aqui, eu quero desenhar aqui, nessa vista. Então, qual dos dois que eu tenho que utilizar? É bem lógico, né? Então, vou usar esse daqui. Então, para onde que eu vou? Lá no centro. Olha. Ok. O que ele pede? Qual a rotação? É que de repente se a peça tiver, se fosse aquela outra vista, eu teria que estar virando aquela forma que está desenhada. Então, nesse caso, é 0 mesmo, dá Enter. Agora ele pede qual o diâmetro? Não, 10.3. Agora eu coloco o que eu quero. Finish. Aí, ele já fez o furo para a gente. Ah, mas ele não colocou do outro lado. Essa é a intenção agora desse ganho que nós teremos. Existe um outro comando, que embora a gente não tenha comentado no tema da aula, que são as ferramentas Power. É que eu estava criando uma aula específica só de ferramentas Power. Mas nesse caso agora, o que eu vou fazer? Esse Power View, que é uma das ferramentas Power, o que ele vai fazer? Pelo ícone, você pode perceber que ele está transformando. Olha lá, está virando a peça. Então, o que eu quero fazer? Quando eu clicar aqui no Power View, e lembrando, ele só vai funcionar se a estrutura aqui estiver habilitada, senão não funciona. Ele cria, mas fica independente. A ideia é deixar dependente. Então, quando eu cliquei no Power View, se eu vier aqui no meu furo, olha lá, ele volta naquela tela inicial da biblioteca. Então, quando eu clicar aqui, só tem essa opção. Olha. Essa aqui já é aquela... Lógico, se eu clicar ele vai desenhar de novo, mas eu quero essa. De forma que eu vou estar desenhando então ela aqui. Olha. Lembrando que ele já segue um padrão de cores, que a gente pode estar ou não alterando isso. Lembrando também que essa opção, quando você está
definindo camadas, não há problema de estar, né, nesse caso aqui, eu só fiz a alteração da linha amarela, era azul também. Só para mostrar que já veio também com a modificação. Mas enfim, o que eu vou estar fazendo agora aqui? Até para vocês perceberem que nesse exemplo em si, o que eu vou fazer aqui? Deixa eu tirar um pouco da frente. Como essa linha eu não quero estar alterando, deveria ser um padrão do programa, essa linha, esse furo em si, neste momento para mim não é interessante. Então não vou estar criando ele utilizando o meu furo que está desse lado aqui não. Tá? Nada impede. Assim como no exemplo de baixo aqui, eu vou estar utilizando ele. Ó. Veja que aqui em cima eu utilizei o furo. Aqui embaixo eu vou utilizar essa forma aqui. Devido a essa restrição aí de ter que estar alterando o formato padrão do software. Mas nada impede. Tá certo? Mas esse detalhe aqui é só para mostrar o seguinte. Se de repente não alterar em nada, você pode estar deixando assim mesmo. Então se eu der 2 cliques aqui no objeto aqui da biblioteca, o que vai acontecer? Vou alterar aqui o diâmetro dele. Ó. Só que é claro que eu peguei na linha errada, né? Tem que ser no objeto da biblioteca. 2 cliques, ok. Olha que interessante, quando eu colocar 15, por exemplo, o que vai acontecer? Veja que automaticamente isso aqui também é alterado. Ó. E vice-versa, né? Se você alterar também nessa parte, já vou colocar o correto aqui, 10.3, ele também já atualiza o nosso furo inicial. Vamos já criar esse exemplo aqui embaixo, que já fica mais fácil a gente compreender também esse detalhe aqui. Vamos criar um furo de novo aqui de centro. Vou usar aqui o Shift Reference From, aqui do meio. Ele vai descer quanto? Arroba. Descer menos 45. Ok. E o diâmetro de 12. Poxa, eu coloquei raio 12, né? Centro de diâmetro 12. Ok. Aqui é só alterar a camada, né? Tem que estar sempre ligado nas camadas. Tá, então o que eu vou fazer agora? Vou representar dessa forma, né, que está aqui em cima, aqui na lateral. Na primeira vista, na vista de frente. Então, vou chamar aqui o content, furo através, furo passante, aliás, vou usar esse recurso. Só que, lógico, vou pegar essa referência dele. E vou definir que é daqui até aqui. Esse diâmetro é 12, finish. Veja, embora seja independente, mas ele está ali. É claro que se você for mover isso, vou dar um move. Não custa nada você pegar os dois. Certo? Ele vai atualizando. Olha. Você vai alterar aqui e ele atualiza. Isso aqui também não é novidade, né? Deixa eu voltar aqui normal. Tá ok. Bom, pessoal, agora vamos estar criando o restante da figura. Veja que até isso aqui era um assunto novo. Depois a gente volta aqui nessa parte da Ashura. Vou estar desenvolvendo aqui esses detalhes. Ó. Na verdade é só você olhar agora aqui, né? Então tem alguns cortes. A grande motivação de eu não estar usando esse recurso do bloco, como se fosse um bloquinho, é porque vai ter esse corte, olha. Aqui vai ter um rasgo. Que fica meio estranho na hora de, se você for imprimir. Não vai parecer que é um rasgo. Na realidade, isso aqui, esse dispositivo, quando você coloca a peça aqui em cima, isso aqui tem um efeito mola. Né? Esse furo aqui para fazer tipo aquele fechamento. Então quando você apertar, vai ter um câmbio aqui do lado, né? Na hora que você fechar, puxar pela alavanca, ele trava, né? Ele vai travar a peça para ser usinada. Então, ok? Deixa eu só fazer então essas linhas simples aqui, depois a gente volta na Ashura. E nem tanto na Ashura, né? Vamos ver outros detalhes aqui. Veja que a parte de linhas é só, como se diz, Ctrl+C, Ctrl+V. Você vai olhar a medida e fazer já
as referências para a criação de cada entidade. Bom, tem um outro exemplo interessante que já é um furo roscado. Olha. É o M4. Então vamos colocar aqui o M4, veja que já está com essa achura, já posso estar usando o recurso aqui e aqui embaixo ao mesmo tempo. Então vamos fazer esse M4 agora então. E nesse content, né, de conteúdo da biblioteca, veja que tem o furo roscado agora então. Então vou utilizar um furo, ele tem algum comprimento? Comprimento não, né? O blend é comprimento. Então furo passante também, porém com tapped, é com rosca. Então quando eu clicar aqui, veja que ele mostra vários itens aqui relacionados às normas. Então M4 é uma rosca métrica, onde o passo dela é dado em milímetros. Se fosse a Whitworth, também é bem conhecido na área de mecânica, seria a rosca inglesa, né, com o passo em polegada. Então, no caso da rosca métrica, existem dois tipos que a definem, né, que é a rosca regular e a fina. Então, esse M4, por experiência, eu já sei que ela é uma rosca fina. Ah, mas eu não sei o que é fina ou regular. Então, se você vier aqui na primeira, por exemplo, ó, é M4. Então, vou definir qual eu quero. Ok, vamos definir aqui o campo que vai a rosca. Você vai escolher, então, o M4, que é a forma que ela tem um passo padrão, né? O passo seria cada volta que ela dá em torno do seu eixo. Então, vou definir aqui o M4. Lá já aparece para mim ali a representação da rosca. E, logicamente, com o Power View, eu vou estar, então, utilizando aqui esse recurso, né? Métrica regular, o top e lá no meio. Enter. Ah lá, já criou até a representação já de como é uma rosca, utilizando o macho, a ferramenta macho, né, no caso. Ok? Vamos só criar essa achura aqui para fechar essa aula de hoje e darmos continuidade então, na aula seguinte. Então, basicamente, eu só vou aplicar aqui a achura e entrar nos detalhes dela na próxima aula. Então, quando você clicar aqui, é importante, se você utilizar esse item direto, você terá que fazer uma alteração depois em termos de associação com a sua achura. O que é isso? Então, quando eu clicar aqui, por exemplo, hatch, eu vou definir aqui então o nosso padrão. Não diz qual material que é, então a princípio vai ser material aço. Um detalhe é esse associativo, olha. Ele tem que estar marcado. Por que isso? Tem que estar acionado, olha. Então vamos definir aqui primeiro. E a alteração a gente faz na próxima aula. Então olha só, vou dar um Enter, deixa eu dar um By Layer, só para ficar já amarelo, que é uma rosca fina, uma camada, linha fina, né? Estou com rosca aqui na cabeça. É uma linha fina, então, ou seja, eu fiz um corte na peça, depois vou representar esse corte aqui nessa vista, né, que é aquele corte AA. Mas enfim, tá aqui a minha achura que eu vou estar alterando então na próxima aula. Então vou dar um Enter aqui, já acabei, né? Vou dar um ESC, sair. Ok, para testar se deu certo essa biblioteca, 2 cliques. Veja que quando você coloca ali a achura, ele já fica já certinho, ou seja, a achura não passou para cá. Olha. Então vamos ver aqui o diâmetro, se está legal. Sempre coloca um valor diferente para ver se está dando certo. Aumentou aqui, tem que aumentar embaixo também. Olha lá, aumentou também. Tá ok? Ou seja, funcionou aqui e o recurso primeiro recurso nós vimos então na parte de furação, que é um dos pontos principais de qualquer tipo de dispositivo, né? Você vai ter que colocar um parafuso, enfim. A gente viu então a primeira parte aqui do conteúdo. Deixa eu voltar aqui M4, ok. Perfeito. Bom pessoal, essa aula fica por aqui, então na próxima a gente vai dar continuidade nesse mesmo exercício, para que possamos estar finalizando ele e já conhecendo então essas ferramentas novas aí do mecânico. Vou estar passando um desenho como exercício,
só para fazer o teste aí, o uso das ferramentas do AutoCAD, ok? Já utiliza um formato já adequado para que possa já estar aplicando esse conhecimento. Ok, pessoal, no mais, então até a próxima videoaula. Até mais.